Crianças, graça e paz, vamos para mais um momento muito especial. Um momento de nós conhecermos uma história missionária. Missionária. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, abençoa cada criança, cada adulto, cada papai, mamãe que ouvir essa história, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico que fala de um bom segredo. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Lembro que a Bíblia diz. Mas a criança que vamos conhecer hoje não sabia direito o que a Bíblia dizia. E ele estava com medo. Medo de quê? Vamos descobrir? Jessé. Ele era um garoto cheio de perguntas. Ele perguntava assim, olhando nos olhos da mãe dele: mamãe, quem fez Deus? Quem fez Jesus? Ele perguntava: eu vou para o céu um dia? Eram perguntas, mais perguntas, mais perguntas. A mãe de Jessé dizia: pergunte para seu pai, Jessé. Mas Jessé achava impossível perguntar para o pai dele. O pai dele era um fazendeiro e ele era muito severo. Ele exigia de Jessé obediência absoluta. Então, ele não conversava muito. Talvez ele achava que essas perguntas, essas coisas, devia ser tratado na igreja. Ele nunca conversava sobre isso. Então, Jessé ficava distante, não perguntava para seu pai. Sabe, crianças, eles moravam lá nos Estados Unidos, no estado de Illinois. O pai de Jessé tinha um filho mais velho do que Jessé e uma filha. E o pai de Jessé tinha nascido na Pensilvânia. E um dia eles viajaram de onde eles estavam para a Califórnia. Isso aconteceu no século XIX. Imagina, quase 130 anos atrás, não tinha avião, não tinha carro. Como é que eles viajaram? Eles viajaram de carroça. De carroça. Foi uma viagem muito longa. Vocês podem imaginar, é como se alguém aqui no Brasil saísse do Rio Grande do Norte até Rio Branco, no Acre. Sabe quanto tempo demorou a viagem? 6 meses. 6 meses. Para o Jessé foi muito divertido aquele tempo, naquela carruagem. Mais tarde, o pai de Jessé contou para ele como foi aquela viagem. Quantos desafios eles tiveram que enfrentar. Imagina, naqueles longos caminhos, tinha índios. Várias caravanas estavam paradas
porque os índios tinham roubado os seus cavalos. E o pai de Jessé, sabe o que aconteceu com a família? Eles tinham 4 cavalos. 3 dos 4 cavalos beberam água contaminada e morreram. Quase que eles não podiam continuar a viagem. Mas aí o pai de Jessé trocou o cavalo por 2 mulas. O nome de um era Bete e a outra eles chamaram de Lucy. Assim eles puderam continuar a viagem. Quantos desafios! Aquelas montanhas difíceis. A carruagem ali, a carroça tinha que ir devagar. E imagina, várias pessoas, várias caravanas também iam seguindo. Algumas foram para o norte ali da Califórnia, mais distante, e outros ficaram ali na Califórnia mesmo. A família de Jessé era uma família boa. Eles iam todo domingo para a igreja. Todos os domingos, Jessé e sua família sentavam ali para ouvir o pregador. A igreja de Jessé era uma igreja que pregava, sabe, muitas regras. Algumas das regras nem estavam na Bíblia. Eram muitas regras. E se não obedecesse aquelas regras, era pecado. Isso incomodava o pequeno Jessé. Às vezes ele ficava preocupado e até sem apetite, sem fome, pensando em tudo. Ele pensava assim, será que eu vou me encontrar com Deus no céu? Jessé tinha muito medo de ir para o inferno e não ir para o céu. Ele ficava com medo ali. Ele queria um dia ir para a casa de Deus. Ele estava com medo. Sabe, crianças, Deus, Ele é perfeito. Ele criou todas as coisas. E Ele mora num lugar perfeito. Lá no céu não há tristeza, não há choro. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus nos ama e Ele quer que um dia eu e você vá morar com Ele no céu. Por isso, Jesus, o Filho perfeito de Deus, Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está no céu com o Pai. E Ele quer que um dia nós possamos morar lá no céu. Jesus, o Filho perfeito de Deus, Ele quer que um dia você vá morar, porque Ele preparou um lugar para seus filhos. Jessé queria um dia ir morar lá no céu, mas Jessé não sabia muito bem, sabe? Jessé levou uma picada de abelha e ele pensou que ia morrer. Jessé ficou com tanto medo, crianças, com tanto medo. Ele pensava, ele não sabia como receber Jesus como Salvador. Ele pensava, eu vou morrer, não tem como os meus pecados ser perdoados. O que eu vou fazer? Ele via que na igreja dele, muitas pessoas se tornavam membros, sabe? Elas diziam que queriam Jesus, elas se batizavam e elas seguiam todas as regras. Mas eram só adultos, as crianças não faziam isso. Então, Jessé pensava, eu nunca vi meninos, meninas indo lá tomar uma decisão de ser membro. Se eu me tornasse membro da minha igreja e seguisse todas as regras, talvez os meus pecados seriam perdoados e um dia eu estaria pronto para ir para a casa de Deus. Mas eu não sei como fazer isso. Lá na casa de Jessé, quando eles viajaram, eles levaram a grande Bíblia. Era uma Bíblia grande que tinha desenhos. E Jessé, ele ficava horas ali olhando aqueles desenhos, pensando ali em todas aquelas palavras que ele observava. Sabe, Jessé lá no íntimo dele queria agradar a Deus, mas ele não conseguia, sabe, crianças. Ele um dia fez uma invenção. Sabe o que ele fez? Ele
fez umas asas. E ele foi lá para o galinheiro. Foi para o galinheiro e pulou. Levou uma grande queda. Que vergonha ele passou. Mas foi uma brincadeira, né? Mas também, além de brincadeiras, sem maldade, mas Jessé fazia algumas brincadeiras com maldade. Sabe o que ele fez? Ele foi o líder lá dos amigos dele da escola. E ele formou uma companhia militar. Ele pegou ameixas do pomar e jogou no professor. Jessé levou uma bela surra do pai. Bem merecida, né? Ele fez algo que o seu coração pecador desejou. Mas a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores. Todos nós. E o pecado nos separa de Deus. Lembra? Deus mora num lugar todo especial. Jesus está lá. Jesus morreu e ressuscitou. Está lá no céu. Mas o pecado nunca entrará no céu. Todos pecaram. Jessé era pecador, ele sabia que os pecados dele, cada vez mais que ele crescia, os pecados dele cresciam mais ainda. Ele fazia mais coisas que eram erradas. Jessé sabia, e os pecados nos separam de Deus. Nós já nascemos pecadores. Jessé queria resolver o problema dele, mas ele não sabia como. Ele não sabia. Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios 15:3 e 4. Jessé, ele cada vez mais ficava preocupado e com medo de morrer e ir para o inferno. Ele ficava preocupado ali, ele perdeu o apetite, ficou sem fome. Ele não sabia que se ele cresce em Jesus, ele teria todos os seus pecados perdoados. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. O que é crer? É reconhecer que você é pecador e que o teu pecado te separa de Deus. E confiar que Jesus, ele morreu e ressuscitou pelo seu pecado. E você receber ele como Salvador. Quando você faz isso em oração, você tem todos os seus pecados perdoados. Se você não fez isso, você pode fazer isso agora e ter todos os seus pecados perdoados. Ser salvo do castigo do pecado. Mas Jessé, ele não sabia disso. Ele não sabia que Jesus podia salvar ele do castigo dos seus pecados. Então ele pensava assim: as pessoas na minha igreja, elas se tornam membro. Talvez se eu tentar fazer isso, ser um membro e seguir todas as regras, eu vou ser salvo. Mas ele lembrava, ninguém na minha igreja que é criança faz isso. Como é que eu vou fazer para agradar a Deus? Não tinha com quem Jessé conversar. Não tinha com quem Jessé falar sobre essas dúvidas. O pecado de Jessé deixava ele cada vez mais triste. Será que Jessé ia conhecer a solução para seus problemas? Será que alguém ia falar para Jessé de Jesus? Como será? Na próxima semana, a tia Érica vai contar o restante dessa história maravilhosa. E vamos saber se Jessé, ele soube da solução para seu grande problema, que é o pecado. Será que ele soube do bom segredo? Lembra da nossa música? Aprendi um bom segredo? Na próxima semana nós vamos saber. Tchau!